Pessoal, estamos começando mais um Primecast e hoje, onde tem Prime, tem história. Um entrevistado hoje, na verdade, um amigo, né, Giba? Muito especial. Das Grande boas-vindas para o nosso querido e ilustríssimo Wesley Charles, da Prime de Curitiba, da rede de Curitiba, né? Meu irmão, prazer ter você aqui conosco. A gente está muito feliz de hoje poder compartilhar tudo que você viveu lá. Tenho certeza que muita gente que está vendo esse podcast hoje vai sair daqui muito animado e com muitas ferramentas, porque você vai trazer muita coisa hoje, tenho certeza disso, né, Giba? É mais um daqueles que a história começa antes, né? Bem antes, Exatamente. mas a história com a Prime significa muito. Então, bem-vindo, alegria, Charlene, ter você aqui. Obrigado. É um prazer, né? Sempre estar junto com vocês, por mais que a gente tá sempre junto, mas estando aqui, contando a minha história, né? Sabendo que eu posso contribuir com outras pessoas, compartilhar, né, tudo que eu passei de dificuldades, sucessos e de lutas que a gente tem no dia a dia, né? Isso é um privilégio. Então, espero entregar, né, tudo que eu vivi mesmo, para a gente estar compartilhando isso tudo. E conversar esses momentos, né, muitas das vezes, igual você mesmo disse, a gente conversa muito, mas nesse tanto de conversa é mais resolutiva de problema, de conflito, às vezes estratégias, ideias, execução de projetos, mas a gente não para, né, para relembrar o que foi feito, o que foi construído, para Que nós relembrar. vivemos, né? Que a gente Exatamente. viveu. E começar, né, daquele jeito assim especial já, né, Giba? Charlene, conta pra nós como que foi o seu. Ó, gente, o nome dele é Charles, mas pra nós é Charlie. Wesley Charles. Wesley Charles, para os clientes, pro restante do pessoal, mas pros íntimos é Charlie. Então, aqui no podcast a gente vai usar às vezes esses termos aí. E não damos conta de sair. Tem, Sem Não tem problema. Charlene, conta pra nós aqui, pro pessoal que tá assistindo. Como que foi o início de tudo? Como que você veio para Prime? Como que foi esse namoro que virou casamento e agora já tá aí com muitos filhos já? Voltando um pouco aí que você tá falando, né, que a gente não relembra, né, cara, eu costumo me cobrar isso, sabe? Então eu acho que eu tenho que começar por aqui, que é sempre me lembrar de onde eu vim, né, de da minha caminhada, dos meus erros e acertos, porque eu sei que essa caminhada que me trouxe até aqui com o profissionalismo, com a pessoa que eu sou, né? É claro que atrás disso tudo é Deus que cuidou, que deu sabedoria, né? E que nos preparou para esse momento. Então, todos os dias eu preciso me lembrar aonde que foi que começou, até antes mesmo da Prime. Conto isso em todas as minhas apresentações que eu faço hoje nas imobiliárias, né? Então eu acho muito importante isso. Eu não vendo só o sucesso que eu sou, né? Que eu me considero como sucesso, porque né, a caminhada foi longa, que é o que a gente vai falar aqui. Uhum. Então, assim, cara, em 2019 o Breno e o Vitor me convidou para entender um pouco da empresa, né? E aí, então, né, me falaram como que estava funcionando, já tinha algumas unidades e nesse primeiro momento eu recusei. Né, eu até brinquei com eles, que faz até sentido no que eu falei do começo agora. Eu falei, cara, eu demorei muito a dar certo na minha parte profissional. E você trabalhava com o que, Charlie? Eu era representante comercial de Legal. um laticínio e um frigorífico. Uhum. Então, assim, como eu vinha do meio do supermercado, né, eu sempre tive envolvido só nisso, né? E foi lá que eu construí essa dinâmica que eu tenho hoje. Claro que eu me aprimorei, melhorei muito, né? Mas me deu uma base muito boa para chegar e aprender o produto e o resto dos milagres que veio acontecendo que a gente vai falar. Mas, então eu era representante comercial, cara, ganhava razoavelmente bem, né? E aí eu falei pra eles, cara, eu agradeço, mas vou esperar mais um momento. Né? E aí chegou 2019, final do ano ali, já tinha aquele murmúrio de pandemia ali, né, daquele negócio e tal. Passando para 2020, eu tive alguns problemas com a representação. E aí então peguei e liguei pro Breno, falei, Breno, ainda tem essa oportunidade
que você acha? Ele falou, cara, aquela que eu te ofereci não existe mais, né? Mas você tem uma oportunidade, talvez, de fazer um treinamento e talvez conseguir se alocar no mercado em Uberlândia, né? E eu peguei e falei, cara, Uberlândia é difícil, vou ter que desfazer de algumas coisas, não vai dar, né? Então, fiquei conversando com ele ali em cima disso. Deixa eu né? só te interromper, só para fazer um adendo. Pode. Me corrija se eu estiver errado, mas você negou num primeiro momento que você estava fazendo a praça de Tumbiara, e Tumbiara estava nascendo. Já conhecia. Ele falou, pai, será? Cara, e acredito que era. Eu encontrei o Giba lá em Tumbiara, porque eu era representante comercial da parte do Goiás e Minas, né? Uma empresa que eu abri aqui em Tuiutaba e também na região de Tumbiara. E o Giba já trabalhava na Prime lá. Inclusive, quando eu atendi Tumbiara, eu ligava pra ele e a gente almoçava junto. Então, assim, pra você ver, já tinha ligação sem a gente saber. Mas naquela hora, tava começando a expansão e começando a unidade de Tumbiara. Então, o que ele via Era só as dores. não era bom, não dava pro cara animar, não. Era a parte dolorida do processo. Eu posso contar que nós alugamos uma casa junto lá. Pode contar tudo. Nós estamos aqui para qualquer coisa depois corta, né? Cara, nós alugamos a casa. Tem até casa, uma mansão lá. O Giba falou, não, porque eu vou me alocar lá e tal. Eu falei, um dia ou outro eu vou ter que ficar lá também. Então a gente combinou. Então, sem saber, assim, a gente já tava ligado né, nas coisas que acontecia da Prime ali, mas eu sem muito conhecimento, né? Então era isso mesmo, Giba, naquele momento que você bem lembrado, cara. E aí, né, nesses momentos vocês conversavam sempre contava para ele, você passava ali no dia. Cara, assim, a gente contava algumas coisas, principalmente no final do dia, quando a gente sentava no happy hour regado a coisas muito baratas. Era. A bolachinha de sal. Ô, Giba, e vou entrevistar o Giba agora, mas nesse momento você não sabia da proposta que tava na mesa, não sabia de nada. Não fazia nem ideia. Conversavam mesmo informalmente. Não, cara, nós lanchávamos. A relação é antiga, né? Assim, a gente se conhece há muito tempo. Então aí o Charlin fazia a região e eu tava lá. Falei, Charlin, vamos, né? Sozinho numa cidade nova, tava expandindo, foi a primeira expansão, né, da Prime. E foi por isso, foi pela amizade. E nunca nós sonhávamos que a Prime ia virar o que virou e que um dia o Charlin ia ser quem é dentro da Prime. Cara, mas bem lembrado. Boas memórias. Não, mas assim, a proposta que os meninos fizeram, assim, foi bem informal, conversando mesmo, querendo saber ali o que eu ganhava, o que dava pra fazer e tal. Então, naquele momento era até difícil. Eles chegaram a brincar e falar assim, não, você é muito caro agora pra nós. Porque tava bem no início, sabe? E aí, nesse segundo momento, que tava a pandemia, né, eminente, que ia acontecer ali algo, né, porque era janeiro, já tava todo mundo falando, no mundo já tava acontecendo, no Brasil ainda não. Eu já vi um posicionamento da multinacional que eu trabalhava, de iogurte, me tirando da parte do Goiás. E aí, nisso, eu falei, cara, eu vou buscar uma alocação no mercado aqui em Minas agora. Vou entender o mercado dos meninos. Quero entender outra coisa. E aí, acabou que eu fiz isso, né? Liguei pro Saulo, no primeiro momento, falei, cara, eu não posso ir pra Uberlândia aprender e pagar um aluguel num negócio que eu nem sei o que é, né? Aí liguei pro Saulo, falei, Saulo, e aí, como que tá aí e tal? Ele falou, não, tô morando aqui, né? O Saulo, na época, se eu não me engano, ele era gerente do back office lá. E aí o pessoal do back office, inclusive, trabalhava na casa dele nessa época, porque já começou aquele fecha e abre das coisas ali, sabe? Da pandemia, quando eu fui, né? E aí fui fazer esse treinamento. Fiz o treinamento comercial com o Gustavo, da parte administrativa com o Saulo. Na verdade, foi ao contrário, meus amigos. Treinar com o Saulo, para quem não treinou, vou falar para vocês. Você tem que aprender e aprender. Você tem 2, 3 perguntas por dia, porque ele não vai elaborar muito bem as respostas. Quase não é muito objetivo, né? Bem objetivo, cara. Não. Sentei do lado dele no primeiro dia e assim, eu não fui para ganhar nada, tá? Só para entender que eu fui para aprender o produto, trabalhando na minha representação por telefone de lá, então fui para entender o mercado. E aí, cara, o Saulo falou assim, senta aqui que eu vou te ensinar.
Então eu falei assim, não vou fazer muitas perguntas. O que eu vou fazer? Vou anotar. Eu fazia uma redação por dia, tudo que nós conversávamos. Dava umas 4 páginas quando finalizava o dia. E aí a gente treinou acho que 1 ou 2 semanas da parte administrativa. Depois passei e conversei com o Gustavo, fiquei alguns dias com ele, acompanhando ele ali, o dia a dia e tudo. Comprou uns 3 ternos? Comprei. Não foi ainda nessa parte, porque nessa parte eu ainda tava morando com o Saulo, que eu fiquei, eu acho que 2 meses em Uberlândia. 2 meses. Morando, inclusive, no mesmo quarto. Só tinha um quarto. Pra quem não sabe, né? Cara, eu morei lá com o Saulo, cara. E aí... E o Luke também. Que o Saulo ficava entre o Taba, ele vinha fim de semana. O Luke é uma figura importante. É uma figura importante. Bom ressaltar a figura dele. Uma é menção porque, honrosa. não sei se vocês lembram, a casa lá era espelhada. Com certeza a gente lembra, Charles. E o Saulo vinha pra Ituiutaba e eu ficava sozinho com o Luke lá. Tinha hora que eu ia pôr ele pra fora, tava eu de fora e ele de dentro, assim, porque ele é inteligente, né? Falei, cara, que esse cachorro... Ele vai me prender, daqui a pouco ele tá me dando comida aqui. Eu já me hospedei lá algumas vezes. Então você sabe o que eu tô falando. Então, assim, o Saulo foi... Né, brincadeiras da parte, o Saulo foi muito importante nessa parte, né, assim, pra dar esse primeiro passo, porque assim, eu não tinha condição de morar e ficar lá, né, então o que eu fazia? Eu ficava na casa dele, sexta-feira eu vinha embora, então eu ficava de segunda a sexta, e aí eu fiz o treinamento com o Gustavo, e aí a primeiro momento ele me fez até uma proposta pra tá ficando lá e tal. Pra trabalhar com a unidade Uberlândia. Com a unidade. Tá. Não era pra abrir nada ainda. Não. Para trabalhar era um comissionamento, um modelo diferente, né? E assim, aí na hora eu vi uma oportunidade de até ganhar, porque eu vi o fluxo que tinha na época, e peguei e falei, não, beleza, vamos fazer essa tentativa. E aí tentamos, né? Não funcionou, a gente tentou ali uns 6 meses, 7, não funcionou, e aí então, cara, eu me vi muito pronto para qualquer mercado, porque eu aprendi o produto, eu já tinha um comercial, né, eu fiz uma preparação boa, né, e vi que a empresa entregava um respaldo administrativo bom, né, e assim, e com essa dificuldade ali em Uberlândia, porque assim, demorou a engrenar alguns processos, já não deu certo financeiramente no acordo que eu fiz, que eu aceitei, até porque eu não entendia direito a formas de comissionamento, então recuei. Falei, bem, eu tô pronto, mas não vou ficar, vou voltar para Ituiutaba, né? E aí decidi isso. E nessa decisão eu encontrei o Vitor lá em Uberlândia nesse dia. Ele me pediu para levar um negócio para ele, eu fui encontrar com ele e ele me olhou e falou assim, cara, você não tá bem não. Aí eu falei assim, não tô bem, porque eu tomei uma decisão, eu ia te contar depois, mas eu tomei uma decisão e eu não vou ficar na Prime agora, nesse momento não, eu já aprendi o que quero trabalhar com isso, mas hoje, né, financeiramente para mim não tá legal, não tá bom, né, e aí ele pegou e falou, não, vamos para Ituiutaba e vamos conversar. E aí sentamos e voltei para Ituiutaba, né, conversei com a Bárbara, com o Gustavo lá, voltei para Ituiutaba e vim. E aí tive uma oportunidade, até minha primeira oportunidade, se o Giba lembrar, era de ser, por enquanto, porque o Breno fazia comercial em Ituiutaba, não tinha espaço para 2 pessoas. Então, era para ser um administrador do back-office. Para ser um gerente, nossa, um coordenador. Eu não sabia, não. Naquela época não tinha essa pessoa, essa figura, né? Se eu não me engano, né, Diba? Não tinha. Então, os meninos tentando me alocar, falaram, não, você não vai, nós não vamos te desligar aqui, porque vamos conseguir te encaixar em alguma coisa e tal. Aí eu falei assim, olha, eu vi que funciona, só que agora, assim, mentalmente eu me desgastei muito em Uberlândia, aprendendo, trabalhando em outra empresa, e quando isso não reverte financeiramente, é difícil. A gente sabe disso, de começo de unidade, que eu vou contar a minha história daqui a pouco, né, e vão entender tudo que deu sentido nisso. Então eu falei assim, ó, hoje eu tô bem cansado, e em menos de 2, 3 meses eu não saio de Ituiutaba para abrir uma unidade, porque eu podia muito bem ir para qualquer lugar. Naquele momento, se eu não me engano, tinha 16, 19 unidades. Tinha poucas unidades, não dava para você poder fazer um planejamento. Eu acho que era por aí. Se eu não me engano, se tinha muito, era 25. Era 25, eu acho. Era por aí, não era, Giba? Então, tinha muito lugar ainda. Ainda existia várias oportunidades.
Só que eu cansei, eu falei, cara, eu vou descansar a cabeça, vou ficar com a família, porque foi quase um ano, né, pensando em 2 de treinamento, mais 6, 7 meses ali trabalhando, e indo e voltando toda sexta, deixei a Olivia aqui em Tiutaba, né, então assim, era cansativo pra mim. E fora o desligamento, né, de outra empresa também, né? Que era um Isso. processo de desligamento. Um Então, processo acaba de, que, de né, a desligamento. cabeça para assimilar tudo, né? É difícil. Exatamente. E aí os meninos não deixaram, falaram, não vamos deixar você sair da Prime, vamos te deixar aqui dentro até você estiver preparado. Aí, beleza, né? Essa parte do back office, eles falaram, não, nós precisamos de você dentro de um comercial de algum jeito. Aí eu lembro que aí o Giba falou assim, rapaz, que vocês acham então de nós colocar o Charlie na frente? Aí eles pensaram e tal, o Breno, rapaz, é uma ideia boa. Aí eu vou mexer com expansão. Você lembra dessa conversa? Lembro. Eu, você, o Vitor e o Breno. Aí o Breno falou, vou cuidar de expansão, cara. Pronto, vamos colocar o Charlinho no comercial. Aí eles vieram me falar, falou, ó, mas veja bem, né, Tiutaba, né, complicado, o Giba tinha sido comercial também no Tiutaba. O laboratório dos É o laboratório. Quem aguenta esse comercial? E aí, cara, eu peguei e falei assim, cara, não tem medo, né? Eu, assim, se você der a oportunidade, eu vou trabalhar e pronto, né? E aí foi onde o Breno recuou e eu fui assumir na frente. E aí, meu amigo, aí agora começa a história do milagre. Aí Porque foi o estopim. porque aí a partir daí, cara, eu vou começar agora a minha história mesmo, porque ela começou daí. Deus começou a fazer aí. Foi aonde eu, né, peguei o negócio para cuidar. Era desafiador, não tinha muita emissão, né? Os meninos falaram, ó, veja bem, de 800, 600 mil é isso, né? E eu fazendo conta, falei, gente, não, vamos acreditar. Vamos fazer. E aí comecei a trabalhar, correr atrás de parceiro aqui, de gente que, né, falar, não, banco privado é difícil, não vou, aqui em Tiutaba é só caixa. Eu falei, não, peraí, vamos, né, e vim trazendo o pessoal para dentro e assim, o segundo mês, cara, a gente já vê uma evolução, sabe? E assim, e eu falo que é um milagre porque eu acredito muito, eu vou falar de um amigo que fala isso, e ele sempre falou isso para mim, ele falou assim, que Deus ele faz um milagre e depois ele te ensina, né? E ele fez isso comigo, né? Eu sou outra pessoa e vejo me evoluindo todos os dias pelo milagre que Deus faz na minha vida. E aí se a gente volta no começo da história que eu tô contando, que eu preciso lembrar de onde eu vim, é isso, é a minha evolução, né? E aí eu cheguei em Tuiutaba num patamar assim que eu fiquei de 2020, quase 21 até 2022. Final de 2022 foram 2 anos. Cheguei a fazer uma média de 6 milhões de financiamento aqui. Nossa, Então, assim, cara, é algo assim, exponencial, E emblemático. extraordinário. Porque assim, a sua história e você contando essa sequência, né? Quando a gente para ver tela a tela, né? Como se a gente estivesse vendo um filme, e aí a gente vai lembrando. E desde o que você contou, que é muito interessante, dessa fase em que você foi sendo preparado com essa dificuldade toda, mas eu lembro em Tiutaba que você chegou para um final, antes que a gente vá para as outras etapas do processo, mas Tiutaba virou essa chave com você, porque você virou uma chave. Você não ficou só nessa parte do comercial. Eu lembro quando você, por iniciativa própria e por visão, que foi algo que, sinceramente, eu acho que eu nunca te falei isso, mas te falo aqui e reconheço publicamente, que me chocou positivamente. Que eu fiquei, assim, extremamente feliz de ver essa virada de chave, que você assumiu e se colocou num lugar de gestão, que você começou a trazer gente. Rafael veio disso. Que você começou a assumir o controle de uma forma que não foi assim orientado especificamente. Isso veio de você. A forma porque naquela hora, né, nós falamos muito isso hoje em dia, né, Joaquim, que naquela época a gente não tinha essa experiência, esse know-how, essa bagagem Para direcionar.
mas a gente tinha o princípio, a gente sabia que era isso, mas você entendeu isso, né? Então é emblemático quem está assistindo a história do Charles, porque ele é esse cara, quando ele fala dessa evolução, é essa virada de chave pessoal e essa invertida de jogo profissional que partiu muito dessa consciência que foi Deus, né, que foi te dando. Foi Deus, cara. Ele foi me dando visão, eu acredito muito. Eu sempre vou falar do milagre e às vezes eu vou emocionar. Porque não tem como não emocionar. Uhum. É, A Prime, eu acho que ela Ah. tem esse viés, né, cara? Não tem jeito. As pessoas, elas... eu falo que quando a gente fala de evolução, existe toda a parte profissional e técnica, mas a partir do momento que a gente evolui pessoalmente, eu acho que é quando tudo começa a acontecer. E isso aconteceu nitidamente, porque não existiu direcionamento, estratégia, né, Charlie? não, cara, Fórmula. foi Deus, cara. Se Foi falar, eu encontrei o meu pai esses dias, que é o meu padrasto. O Giba conhece ele, da igreja, o Nilander. Ele chegou em mim e falou assim: quando? Quando aconteceu? Aí eu falei pra ele, falei, cara, não sei. Foi Deus que fez. E eu, hoje, muito mais bem entendido de todo o processo, eu sei que a Prime, ela é a minha zona de graça. Ela é isso. Eu aprendi isso, cara. Eu aprendi apanhando muito, mas eu aprendi. Porque um dia eu escutei isso, eu nunca vou esquecer, nunca mais. Que cada um tem uma dor que ela é ligada diretamente na sua zona de graça. Sempre foi a minha dor de ter sucesso, ser uma pessoa reconhecida, até entre meus amigos. Assim, eu nunca falei isso pra vocês, mas eu me senti inferior. Foi difícil conquistar pra mim o respeito de vocês. Porque não que vocês me colocavam abaixo, eu me colocava. Entendeu? Talvez por uma distância, de não conviver sempre, mas eu me colocava. Talvez naqueles momentos eu não tinha uma... Falando da parte de amizade agora, antes de Prime, não tinha uma condição financeira de acompanhar vocês. Né? Mesmo a gente sendo tão próximo. Mas é porque eu acho que isso é um ponto que eu mais criei na minha cabeça e depois Deus me mostrou que não era isso. Então, para você ver, eu sempre busquei isso, eu sempre estive atrás disso, sabe? E hoje, com gratidão no meu coração e não por mérito, né? Eu tenho o respeito dos meus amigos, que é você, que é o Vitor, que é o Breno, é o Saulo, né? Então, assim, e isso não foi eu que conquistei, foi Deus que me deu a minha zona de graça, que eu vivo ela intensamente hoje, cara. Cara, que maravilha. Eu vivo ela cada dia. Isso aqui é minha vida, velho. Isso aqui eu sempre vou defender com todas as forças que eu tenho. E Charlene, você tem certeza, meu irmão, que esse respeito sempre existiu. E eu também fico muito emocionado porque eu também já me senti assim. E a sua história parece... Eu tenho conexão com a sua história. E a Prime, as pessoas perguntam, né? Por que a Prime tem muito esse dom de prosperidade? Mas o que... às vezes as pessoas não sabem que a prosperidade, ela tá na mente, ela vem de Deus. É um dom de Deus. E a partir do momento que seu coração ele não tá voltado para o propósito, meu irmão, não acontece. Então, quando você fala de sucesso ele não é financeiro. Isso é consequência. Eu não falei de dinheiro. Exatamente. Que eu falei, cara. Isso aí, o sucesso, ele é lá de cima. É da conexão. É de entender o que Deus quer, como Ele quer, é viver por isso. Isso é que traz sucesso. O que as pessoas vê nele, e vê em você, vê em mim, vê na grande maioria das pessoas hoje, dos nossos sócios, da Prime associados, sócios, diretores, conselheiros, são esse propósito, é a nitidez desse propósito, desse chamado.
E isso é o que mais me emociona na Prime, é o que eu tento responder todos os dias, né? E peço a Deus para que as pessoas entendam. Isso é o que traz sentido a tudo. Porque se a gente estivesse falando aqui só de uma história de sucesso, se fosse só mais uma história de sucesso, tem muitas em volta desse país, do mundo todo, na rede. Sim. Quanta gente com muita história de sucesso. Mas nós não estamos falando só de uma história de sucesso. Nós estamos falando de um propósito e que tem uma origem e que tem um fim. E esse fim não é só benefício próprio, não é só materialidade. A materialidade é uma consequência. E eu também confesso que, assim, Charlie, quando você fala, né, sempre eu me senti muito grato e numa posição muito paternal, né, com todo mundo, né, mas com você especialmente. Então, eu acho que você sentiu isso sempre, que da minha parte você não precisava conquistar o meu respeito, porque você já tinha. Os meninos também você nunca teve, mas como você falou, foi você que criou. Mas ver o que você viveu e quem você é hoje, não por aquilo que tem, mas por tudo, e principalmente pela sua casa, sua família, cara, isso me faz ter convicção do que você disse e do que você falou, que isso aqui não é uma empresa. Porque quando eu entrei lá atrás, e você conhece, sabe de onde eu venho, sabe o que eu sempre acreditei, apesar das curvas que a vida fez, mas isso gera essa convicção, me gera essa confirmação de que isso aqui é um propósito que não nasceu em nós. Charlene, e mediante tudo isso, né, aí você já me apresentou 2 Charles, né, você apresentou pro pessoal. Como que... acho que já... Pode ser que alguém mais uns 2. Mas, meu irmão, como que começou? Falou, agora vou sair de Tuiutaba, tô com um projeto. Da onde nasceu a palavra, a cidade Curitiba? A ideia foi sua? Foi uma estratégia comercial? A ideia era colocar um escritório lá? Conta pra gente. Cara, eu sempre, depois que eu coloquei o Rafael virou meu braço direito e assim, eu até falo que, até um pouco antes de responder sua pergunta, eu vou levantar um ponto aqui que é interessante de entender também, porque coloquei o Rafael, cara, excepcional, um irmão, e assim, né, eu vi que Deus tinha um propósito também para a vida dele, porque foi tão natural. Eu treinei ele uma semana e o primeiro cliente foi um advogado, cara, num sábado. Ele contou isso aqui no podcast. Eu ia pedalar, falei, cara, não vou pedalar, vou te ajudar. Aí ele, não, eu vou. Falei, cara, eu vou deixar esse cara, deixa ele voar. Senão eu vou proteger demais, e aí? Depois, se tiver algum BO, eu resolvo. E aí deu, né? Ele já contou a história, então... eu vi que deixei um cara, falei, é ele, pronto, né? E depois disso eu fui viajar, assim, em busca de unidades, mas eu nunca vi essa questão de unidades em benefício só para mim, né? Era para ajudar a empresa, então desse momento eu já via isso, né? Ah, que legal. Então eu viajei muito, vi muita coisa, porque eu preciso contar isso antes de falar de Curitiba, porque você cuidar de Tuiutaba, participar de algumas coisas em Uberlândia, cara, encarar uma capital, você tem que estar muito bem alinhado. Então você fazia alguns trabalhos, por exemplo, para fazer uma expansão para Ituiutaba, algo nesse sentido. Era para Ituiutaba, isso. Alguns treinamentos, levar pessoas para abrir unidade em outra cidade, seria isso, basicamente. Quantas pessoas passam na minha mesa, né, Giba? O Giba, vou abrir uma unidade, sim, conversa com a pessoa, cara, vamos. O Breno, vou abrir Ribeirão Preto com o Denis, tem como sei lá? Vou lá, legal. Passei uma semana com ele, então eu vi de tudo, e fora as unidades que a gente abriu, fui em Guarapari com o Diego, Marília com o Gabriel e a Maria, né, Campo Grande com o Thiago.
eu fiz, né, eu vi muita coisa no Brasil, né, dentro do nosso mercado, várias culturas, e fui me preparando também. Diante disso, eu sempre estudei muito, sempre busquei entender algum problema, assim, que não dava para resolver, eu sempre buscando entender mais sobre isso, que eram umas coisas mais pertinentes que podia encontrar no mercado maior. Mas até então nunca pensei em sair. Falei, cara, não é isso. Tô tranquilo aqui, né? Era uma tranquilidade em aspas, porque eu fazia a parte administrativa de gestão, mas o Rafael fazia o front do atendimento. Então, né, quando você sai um pouco desse front, você tem tempo de pensar mais. E eu sempre vi o Vitor sofrendo, chegando na parte de Curitiba, falando de Curitiba, sofrendo não, ele falava de Curitiba, nossa, cara, abri um escritório lá, pá, coloquei fulano, não deu certo. Aí, não deu, ele nem falou nesse sentido, entendi. Ele não fez uma proposta, ele me contou, a gente tava na conversa informal, a gente conversava muito, todo dia, E aí eu falo que a sala do Vitor, só fazendo um parênteses, a sala do Vitor, ela era a sala do desabafo. Era o chegava, já mandava o pé na porta e falava, Vitinho, o que você tá fazendo? Não, Não, mas peraí, para aí um pouquinho. Deixa eu te falar, ó, isso, não sei o que. E aí vai surgindo, o confessionário. Aí vai surgindo outras conversas, né? Quando ele não tava, era a minha. Mas assim, amém, né? Deus deu sabedoria pra gente passar por isso. Com certeza. E pra ele também. Né? Também. E aí, cara, ele falou isso, não foi 2, 3, 4 vezes. Eu peguei, sentei com ele um dia e falei, Vitinho, por que você não pulveriza a Prime dentro de Curitiba? Eu tava olhando, por curiosidade, eu olhei o mapa em Curitiba e vi que ela era uma cidade bem setorizada, sabe? Que era uma capital grande, de 3 milhões e pouco de habitantes, só que se a gente pegasse a região metropolitana, juntava tudo para dar mesmo esse tanto de habitante. Então eu falei para ele, ó, cabe uma Prime aqui, umas 4 Prime ao redor, você vai, às vezes, setoriza, a gente consegue consultores lá, algo do tipo, para fazer funcionar, que eu tô vendo se sofrer aí com isso. Aí ele pegou, olhou... Fugiu de um modelo tradicional. Que já existia rodando, né? Um modelo totalmente modelo diferente, mas só na minha cabeça. E só para abrir um parênteses, isso nunca existiu. Não. Era só na minha era uma ideia. Você só pensou ali. Só pensei, falei, como que eu posso ajudar ele nisso, né? E aí, dessa conversa, o que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei pro Olívia, Olívia, teu Taba tá estabilizado, né? Dá para dar um passo maior. Dá para ir. O que você acha? Ela me olhou e falou, tô com você. Quando você foi pra Uberlândia, eu te falei que tava com você. Não deu certo, você veio embora. Muita gente criticou, fui criticado. Quando eu voltei de Uberlândia, todo mundo falou assim, gente, o dinheiro tá lá, Charles. Mas não é dinheiro. Não falei de dinheiro ainda, acabei de falar, cara. Não é dinheiro. Então eu via que não era o propósito. Então aí na hora que ela falou, tô com você, eu falei, cara, eu vou conversar com o Vitor. Eu vou pra Curitiba. Ah, não, mas depois que a mulher fala isso aí, meu irmão. Aí é só coloca a capinha do Superman ali. Porque eu expliquei pra ela, falei assim, ó, uma cidade mais longe, talvez mais dias, não dá pra vir toda semana e tudo, né? E aí, quando ela falou, eu conversei com o Vitor ali, a gente já se resolveu, né? E expliquei a questão, eu falei, olha, porque assim, a gente já era dono de algumas unidades junto. Né? E o que a gente pegou ali? Pegou essas unidades que a gente era dono, a gente, né, padrinho, pegou o recurso financeiro e falou assim, vamos reinvestir. Aí a gente reinvestiu lá nesse plano de ir, né? E aí, meu amigo... Foi tudo maravilha, né? Começou bem, fácil. Chegou e ganhou o mercado. Chegou. O Charles chegou e foi pra lona de novo. Eu me lembro de uma conversa nossa, antes de você ir, que você já tinha, acho que, começado a conversar com o Vitor, mas vocês ainda não tinham se acertado. Mas você me falou uma coisa que me marcou muito. Você falou assim, Giba, chegou a hora de eu crescer. Deus falou comigo, eu lembro direitinho, lá naquele portão. Vou emocionar. Lá no 26. Deus é bom demais, tá vendo?
Ano 26, Charlene falou assim: é hora de. Deus falou comigo, eu vou crescer e eu vou embora daqui. E eu fiquei assim, feliz ao mesmo tempo, mas era mais um que tava indo embora, né? E assim, e com medo, mas eu falei assim: amém. Cara, é isso, Charlene. O que precisar, vai nessa, né? Então, e o que me marcou, porque assim, você foi entendendo, respondendo e agindo. Toda vez que ele entendia, ele agia. Foi isso ou não foi? Foi exatamente isso, cara. E por isso que eu falo que Deus foi fazendo e ensinando, porque ele fez o milagre primeiro, que foi me colocar dentro. O milagre, na verdade, é a Prime, né? Eu vim como um servo, né? Porque a Prime, se a gente não falar que ela é um milagre, a gente tá errado em falar tudo aqui. Então, o princípio é isso. Eu entrei no milagre e depois eu estou sendo ainda, não vou falar que fui. Eu estou sendo discipulado e sendo ensinado o tempo todo. Porque é Deus que me deu essa visão de aprender e reagir. Opa, dá mais um salto, dá para ir mais. Evolui, é aqui. Porque eu pedi para Deus muitos sinais. Foi Deus, se não for Curitiba, não deixa, né? Porque voltando atrás um pouco de novo, cara, demorei para dar certo. Uhum. E por mais que Deus te mostre as coisas, você tem convicção daquilo, eu sou ser humano. Não tem como eu falar que eu não tenho medo, que eu não tive medo. E então busquei sinais de Deus. Quando eu fui para Curitiba, passei 15 dias lá com a Olivia para conhecer. E aí sim bateu o martelo se eu ia ou não. Cara, foi tudo deu certo. Tudo deu certo. Consegui o Airbnb no lugar que eu moro hoje ainda. O escritório era próximo, conhecia algumas pessoas já de imediato, que todo mundo falava, Curitiba é complicado, o pessoal não é receptivo e tal. E eu brincava, né? Falei, gente, eu sou mineiro, se o cara não quiser falar comigo, eu vou falar por mim e por ele. Não vai ter jeito. E aí, e assim foi, cara, e tudo deu certo, né? Pedi oração da minha mãe, da minha irmã, que é pastora, falei assim, ó, pede para Deus porque esse é o caminho. Deus tá me mostrando, Aí Deus falou comigo naquele momento. Era lá o lugar. E assim, eu saí tão convicto e fui, né? Aluguei um lugar e fui, cheguei em Curitiba, ajoelhei no meu primeiro dia. Falei, Deus, agora tô no propósito, o Senhor me trouxe aqui, eu tô pronto. E eu vou falar isso que eu preciso falar o contexto. Eu falei assim, Deus, minha primeira comissão de Curitiba, eu vou tirar ela 100%, eu vou dar de dízimo pro senhor. Falei assim, aqui o céu é o limite, eu vou pegar um de 5 milhões aqui já, eu tô pronto. Cheguei abafando. Como se Deus fala, como se Deus fala. Não, como se Deus precisasse mandar, disso. Mandar um bilhete premiado. 50 mil que vou não, e agora eu vou falar pra vocês qual foi o valor do meu primeiro processo, que demorou um mês pra me conquistar ele, que foi um cara que o Rubens de Sinop me indicou, que nem era de Curitiba, foi nenhum que eu bati na porta e chamei. Acho que foi uns 2 meses, veio esse cara. 50 mil de financiamento. Meu primeiro financiamento. Financiou uma sala. Não, a casa de 250 mil, apartamento, financiando 50 mil, cara. Cara. E aí. E você cumpriu a promessa. Mas, é claro, eu ia cumprir de qualquer valor, cara, mas nesse momento. Deus foi bom com você, hein? Não. Ele dá um de 5 milhões de cara. Não, pois é, mas é por isso que eu falo que o ensinamento ele vem acompanhando tudo, cara. Porque assim, eu achei mesmo que ia dar tudo certo. Falei, cara, eu sei tudo que o cara me perguntar, eu tô pronto. Não tem medo de sentar em nenhuma mesa, eu tenho certeza que eu tô pronto. E eu tinha que ter entendido que naquele dia eu era só um menino, que eu tava dando o primeiro passo, cara. Eu tava muito pequeno para tudo que Deus tinha para fazer ainda. E eu achando que eu tava pronto, porque eu fui sucesso dentro de que eu tava, não menosprezando o que é que tu tava, mas é porque eu não estava pronto para outras coisas. Eu não tinha vivido o que Deus queria que eu vivesse ainda. Né? E acredito que ainda
tô no processo, tô aprendendo Com certeza, todos os dias. E aí quando vem 2 meses de demora do primeiro processo, batendo de porta em porta, cara, saindo no frio, chuva, né, e nenhuma oportunidade, sabe, assim, não fui maltratado em nenhum lugar, mas não tinha negócio, era aquele 2023, cara, que todo mundo sabe como que foi. Já, o mercado já não se respondia e as portas realmente do curitibano, não como pessoas, mas com fidelidade e bairrista que eles são, de não dar oportunidade porque eu já tenho fulano. Né? Todos os lugares têm isso, mas eles são mais fortes que todos os lugares que eu vi. Né? E aí chega esse financiamento de 50 mil, aí eu falo, Deus tá me mostrando alguma coisa aqui. Não tem condição. Tem alguma coisa que eu preciso aprender com isso, né? E se eu confessar para vocês que eu não fiz nesse ano de 2023 nem 5 milhões de financiamento, você divide pelos 12 meses, cara. Nossa. Foi assim, um mês. Deu nem seu primeiro processo. Não. Cara, foi um negócio assim que eu não sei nem explicar, cara, porque eu cheguei a duvidar de mim mesmo, eu cheguei a duvidar de tudo, cheguei a duvidar do propósito. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu sabia que Deus ia cuidar de um momento, em algum momento ali Deus ia cuidar. E insistindo, cheguei a recuar, né, um pouco, ficar mais intuitável para minha saúde mental ficar boa, mas eu vi que isso não era o remédio, até porque eu fiquei uns dias aqui, já fiquei agoniado, voltei para lá de novo. Falei, é aqui, eu preciso achar um momento, e Deus, o que o senhor quer comigo com isso e tal? E Deus foi me ensinando. Ele foi me ensinando, cara, cada coisa assim que eu sou um Charles que veio para Ituiutaba, um Charles que foi para Curitiba, e eu sou outra pessoa hoje, cara. Outra pessoa, eu me sinto muito bem com Deus, principalmente. Eu achava que naquele momento eu estava resolvido com ele e não tinha nada resolvido. Não tinha nem um pouco, na verdade. Eu não queria perder esse feeling antes de evoluir aí na história, na timeline, mas esse momento em que as coisas pareciam não funcionar, mas é um momento muito singular e que eu acho que serve de inspiração para muita gente. Que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque você tá lá sozinho, e essa distância talvez é um desafio, porque onde você se alimentava, assim, porque você tá numa cidade grande, nova, longe de todo mundo com quem você tem intimidade, inclusive a sua esposa que ficou, né, e você tá lá defendendo a vida por eles, mas você tá sozinho. E aí essas questões vêm, você se questiona, você questiona o negócio, questiona o propósito. E aí, cara, onde você conseguiu achar algum recurso para você continuar, que aí depois você vai para o que deu certo? A gente volta naquele ponto que você falou que via sempre eu ter uma ação. Eu nunca dei conta de recuar. Então, eu tinha que ter uma ação. Eu não aceitava o mercado me negar. Porque eu conheço o nosso produto, eu sei o que a Prime entrega e eu tenho convicção do que a gente pode fazer. Então, assim, cara, se eu tenho uma empresa boa, um suporte bom, eu sou respaldado por isso tudo e eu sei o que eu tenho que fazer, uma hora eu vou ter uma oportunidade. Eu vou ter uma oportunidade. O que eu preciso é de uma oportunidade. Eu coloquei isso na minha cabeça. Uma. Deixa eu entrar aqui também, já aproveitando isso, porque eu acho que quem tá assistindo, Charles, isso aí você falou algumas coisas aqui, cara. Eu até anotei no celular. É muito valioso, cara, o que você falou. E você tá falando de um negócio porque as pessoas pensam assim, ó. Quando a gente fala de alguém abrir a porta, principalmente no nosso mercado, e te entregar um processo, e aí, quando você fala de oportunidade, você vai entender o que eu tô falando, você também. A oportunidade, pessoal, não é você rodar um contrato, tá? Porque, geralmente, essa primeira oportunidade aí é uma bucha. A oportunidade que você tem é de fazer algo diferente na vida daquela pessoa. E diferente que eu falo, usando do negócio. Por exemplo, criando uma conexão estável, sadia, se preocupando com o processo, com o cliente, com o vendedor.
ajudando a dilapidar a documentação, a filtrar, a ajudar o cliente a conquistar a documentação, que muitas das vezes é difícil. Essa conexão, essa proximidade, é isso que é ganhar a oportunidade. Porque rodar contrato, fazer o contrato mais rápido, isso é consequência de tudo isso que você entrega como conexão, como proximidade, como, de certa forma, se preocupar com o processo, como se fosse de fato uma vida, um sonho. É isso que muda, isso que é a oportunidade que ele está falando. É, exatamente isso. Porque uma conversa informal ela é muito rasa, né? E o que eu vi, que eu acho que serve de exemplo para todos aí, do mercado. Cara, você nunca vai conseguir, nas 3, 4 primeiras visitas em uma imobiliária, falar com a pessoa certa. Nunca. Então não adianta que, eu já fui lá uma vez e deu certo. Não vai dar certo. Não vai, cara. Você vai ter que voltar lá e isso não, assim, pra falar. O Charlene tá falando a mesma coisa que todo mundo fala. Cara, mas é verdade, aconteceu comigo. Eu falo por quê? Agora eu tô te falando, vou te contar da oportunidade minha. Eu fui a terceira vez numa imobiliária lá. Olha que tem muita imobiliária dentro de Curitiba. Nossa. Eu devo ter visitado lá mais de 300 imobiliárias total, né? E eu voltei em uma imobiliária um dia. No dia que eu sentei lá, a pessoa certa não tinha falado comigo ainda. Mas quando eu me apresentei na recepção, ela resolveu me atender. Por quê? Ela estava com um problema. Então eu virei o jogo, eu tava do lado certo agora. E aí ela me atendeu, né? Eu falei, olha, eu já vim aqui algumas vezes, deixei meu cartão, mas eu queria apresentar a Prime, né? A gente faz isso e isso, né? Explicando pra ela. E ela falou assim, então, Charles, eu estou com um problema. Se você conseguir resolver pra mim, pode ser que a gente feche uma parceria. Pode ser. Pode ser. E o problema que ela tava era que uma fraude que ela colocou o cliente dela de um outro assessor de consórcio. A cliente dela tinha dado um sinal e ela precisava dar um jeito dessa mulher comprar o imóvel então. Porque a mulher queria o dinheiro de volta, não queria mais o imóvel e tal. Ela falou assim, Charles, eu preciso vender esse imóvel para não perder o meu emprego. Era gerente da imobiliária. Eu preciso vender esse imóvel. Então, assim, eu já ofereci o dinheiro dela de volta, já tudo, só que eu não posso perder a venda. O que você pode fazer para mim? Aí eu falei assim, me dá os dados do cliente. Peguei os dados do cliente, analisei, aprovei ela no Bradesco. Liguei para um gerente que eu já tinha parceria no Bradesco lá, que o banco é o primeiro, você tem que se resguardar dentro do banco. Primeiro visita dentro do banco, você tem a proteção ali de ter o relacionamento, você, né, depois você vai pro campo. E aí eu já tinha esse relacionamento, por mais que eu só prometia para eles, não tinha levado nada, de repente chegou um. E aí levei essa cliente, aí a gerente falou, não, ela tem potencial aqui, Charles, tá, vamos organizar, vai dar certo. E aí então partiu pro momento mais tenso. Eu liguei pra menina da imobiliária, falei, olha, eu posso te ajudar, assim, assim, assim. Ela falou, Charles, então vem numa reunião aqui pra fazer junto com ela e vamos ver o que a gente faz, se a gente inverte esse jogo. Só que eu vou precisar que você venda a casa pra ela. Porque assim, minha palavra não tá valendo mais. E eu vou ser mandado embora. Foi desse jeito. O meu chefe me falou, se eu não resolvesse esse problema, eu ia ser mandado embora. Então eu peguei, conversei com a cliente, fiz ela acreditar no que eu tava falando, né? Liguei pra gerente na frente dela, mostrei pra ela tudo certinho, simulação, tudo certo. A partir desse momento, essa cliente conectou comigo. Então tudo que aconteceu dentro do compra e venda, o Charles teve que resolver. E aí eu tive a minha primeira oportunidade dentro de Curitiba, eu falo no mercado em todo, porque todos os outros foram meio que bem esporádicos, não teve fidelidade. E aí resolvi esse problema. Então o sentido da primeira oportunidade seria isso do que? De insistência, cara. Foi a terceira vez que eu fui lá. Se ela não tivesse esse problema, ela não ia me atender.
Então a gente tem que chegar no momento certo, na hora certa. A gente tem que ser estrategista até nisso e ter. E às vezes não vai ser no primeiro, na segunda vai visita, ser, né? não E você tem falou jeito, uma frase aí que é muito importante. Eu sou o Charles, eu já estive aqui algumas vezes e vim aqui novamente. Cara, isso cara. quebra, é de uma simplicidade, de uma humildade que eu acho que uma pessoa que ela tá ali, que de certa forma a empresa dela também preconiza um pouco dessa cultura, ela vê nessa pessoa uma de fato alguém que pode fazer sentido para parceria, para novas parcerias, né? Sim. Então, eu acho que a sua frase, assim, inclusive quem estiver aí anotando, né, ou volta o podcast aí, porque é uma frase de efeito que, com certeza, ela abre portas. E assim, finalizei esse processo, fiz o processo, ganhei até um presente dessa mulher que comprou a casa, não da gerente, depois não fidelizei com ela. Mas o que aconteceu, cara, dentro desse processo? Tinha outro corretor vendendo em parceria. E eu conheci esse cara. E esse cara pegou, gostou do serviço, viu a transparência, ele pegou e falou assim, cara, eu tô com outro processo aqui no Itaú, assim, 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 mas o cara personal, não tem comprovação de renda, o que eu faço tal. Não, ele falou assim, o cara só tem conta no Itaú, perdão. E não tem comprovação, não tem nada e tal, tal. Eu falei assim, aí ele falou, ele é personal. Eu falei, repete o banco, ele Itaú. Eu falei, me manda os dados. Aí, pum, emiti uma carta de crédito do cara, entreguei pra esse cara. Esse foi o primeiro cara que me conectou no mercado todo. Porque aí na hora que a gente conseguiu finalizar o outro processo, ele já deixou o outro despachante dele de lado e começou a me indicar, cara. Foi uma loucura. Foi um negócio assim por um bom trabalho eu comecei a fazer uma rede. E outro ponto que eu comecei a me atentar, a maioria, se não todos, 90% dos imóveis em Curitiba, sempre vai ter duas imobiliárias ou dois corretores no negócio. E aí eu comecei a criar grupo. Falei, vamos criar um grupo para nós conversar? Ah, não, tem um corretor aqui, então eu vou colocar ele lá também. Acabou, cara. Então eu sempre tinha dois leads. Um cara que eu já tava e um outro que eu tinha a condição de apresentar para ele a marca, cara, e o meu trabalho. Agora, isso depois de quanto tempo? Você lembra, assim, cronologicamente? Quanto tempo batendo carteira lá? Giba, então, cara, o meu negócio deu certo em julho de 2024. Foi 1 ano e meio de seca, assim, de dificuldade. Claro, tinha alguma coisinha ou outra. Sempre, 2023, uns 5 milhões no ano, não deu mais que isso. 2024 veio respondendo, caminhando, mas muito pouco, às vezes pegando mais coisas por fora ali nas regiões menores. Mas Curitiba mesmo, central, entrar no mercado, o mercado me abraçar, assim, o tanto que eu tenho, eu falo hoje, que eu ainda falo que eu não tenho uma fatia muito pequena, tem muita coisa para ser trabalhado, inclusive ainda faço muita coisa ainda hoje de apresentação e parceria nova, mas foi julho de 2024. Então nós estamos falando de 1 ano agora, que fez aniversário do meu negócio começar a dar certo. Então foi 1 ano de luta 2023, 2024 o mercado respondeu, mas mesmo assim a oportunidade não chegou. E aí, de repente, as coisas foram acontecendo tão natural, cara, que eu olhava assim, dia a dia, e falava assim, Deus, obrigado por hoje e que amanhã seja igual hoje. Porque eu tinha medo do outro dia. Será que vai continuar? Será que eu vou continuar desse jeito? Será que vai dar certo amanhã? E essa sensação minha não é nem de ser negativo. Isso eu acho que me provocava algo, né, de amanhã fazer mais, de amanhã ir atrás de mais coisa, mais acomodar. Gente, de não me acomodar, porque negócio já tinha muita coisa, muita gente falando comigo. Teve um dia que eu tava tão pilhado, que chegou tanta coisa de uma vez, e eu sempre agradeci a Deus por isso, nunca reclamei, mas eu acordei às 3 da manhã para me programar o meu outro dia. E aí, por curiosidade, eu fiz uma lista de quantas pessoas eu tinha conversado no dia antes. Deu 146 pessoas. Em um dia eu conversei com 146 pessoas diferentes, resolvendo problemas diferentes, fora os grupos de processo que eu tenho com o meu administrativo. Cara, nesse dia eu entendi. Nesse dia Deus me mostrou
eu te entreguei. Mas eu tenho o sentimento ainda que ele ainda Tem nem muita começou a fazer. Amém. E aí, tô com comerciais agora me ajudando no atendimento, né? Eu até ia te perguntar isso, e eu só queria deixar uma frase também, uma coisa assim, acho que importantíssimo. E você não falou, mas você faz. É uma frase que eu tenho no meu coração, que eu tento sempre falar para as pessoas que eu converso no ambiente comercial. O bom comercial, o bom vendedor, o bom consultor, ele nunca para de plantar. Então, quando você fala que você tinha medo, né, eu não vejo como um medo. Eu vejo como no outro dia você fala assim: eu preciso plantar, preciso plantar. Deus me dá força, né? Continua me colocando na frente de pessoas para eu plantar. Então, o bom comercial, o bom vendedor, coloca essa frase no seu coração, meu irmão. Não para de plantar. Todos os dias busca jogar a semente em alguma terra. Se vai frutificar ou não, aí deixa com Deus, né? Porque na sua vida Exatamente. foi assim, acho que na minha foi, na do Giba, da grande maioria das pessoas aí que tiveram sucesso em algum projeto de vida, com certeza foi por plantar muito. E hoje você tem um timaço lá, né, cara? Tem, Como que cara. tá? Como que é lá hoje a Prime Curitiba? Cara, hoje, assim, eu devo muita. Eu nem citei o nome dela no começo, mas ela merece, né, um elogio público, que é a Roberta. Conheci a Roberta em Tuiutaba, assim, cara, Sensacional, né? ela é meu Operacionalmente. braço direito, ela sabe o meu momento, ela sabe o que eu preciso. Quando eu falo, ela já Vocês têm uma antecipa. conexão muito boa, né? Muito, cara. Então, assim, a gente entrosou de uma forma que hoje eu cuidando da parte comercial, que hoje tem eu, a Priscila, que é de Curitiba mesmo, que mora em São José dos Pinhais, tem o Fernando e tem a Ana Paula também. Então, hoje o nosso time comercial é esse. E eu tenho um time administrativo comandado pela Roberta, que é a Roberta, a Aline, é, a Keila e o Nilander. Então, tô com um time bem completo hoje para fazer toda essa operação, sabe? E Charles, hoje, Charles chegou nesse nível. Antes da gente continuar nessa perspectiva aí pessoal e com relação à Prime agora, isola um pouco assim a questão pessoal. O que que você acha que a Prime entrega para você hoje, como CNPJ? De CNPJ para CNPJ. O que que você diria assim que a Prime, porque tá, sua estrutura tá muito bem montada, né? Você entendeu o game e você joga o jogo do jeito que tem que ser jogado. Mas aí eu te pergunto, a Prime nisso tudo, a Prime CNPJ, agora esquece a gente, Uhum. esquece a nossa história, o nosso contexto, e de CNPJ para CNPJ, o que que faz a empresa do Charles hoje continuar nessa parceria? Cara, eu, eu, eu vendo muito bem a Prime por todos os nossos pontos positivos. Eu não tenho como não entrar, mesmo sabendo que sei tudo que eu preciso, né, falar e fazer dentro de uma imobiliária. Se não fosse o suporte e vamos falar o posicionamento da Prime a nível Brasil, talvez eu não conseguiria sucesso dentro de uma capital tão grande e de tantos concorrentes. A Loft é muito forte lá. A Cred Morar é muito forte lá. Então nós estamos falando Uhum. dos players Maiores, né? maiores que a gente briga com eles tete a tete. E aonde eu explico para eles que é a minha diferença. Porque muita gente me questiona até hoje. O cara fala, cara, mas tá, mas e aí? Por que que eu vou mudar? Né? Por que que eu vou tirar aqui da onde tá dando certo? Eu falei, não, cara, faz o seguinte, me traz um processo e eu vou te mostrar como o meu time joga. Por quê? Nós jogamos esse jogo do crédito sabendo o que tem que ser feito. Eu não vou inserir qualquer documento em um sistema e um sistema vai conectar com um sistema para ir para o sistema do banco. Nós somos pessoas. Você vai falar com o Charles, você vai falar com a Ana Paula, você vai falar com o Fernando, você vai falar com a Priscila. E essas pessoas vão falar com o meu administrativo e o meu administrativo vai falar com o back office que a Prime me entrega. Nós temos uma BPO praticamente lá em Minas, na minha matriz, porque eu venho contando a história da empresa, então eles sabem o que eu estou falando.
Então lá nós temos um suporte, cara, que é fantástico. Então são pessoas que estão em tempo real. Banco, meu administrativo, Charles, eu com você. Nós vamos resolver uma pendência, talvez, dependendo do problema, no mesmo dia, e se não, em 10, 15 minutos. E não se depende de um sistema conectar com o outro, porque a gente já tem o banco que tenha, eu não vou falar os seus problemas, eu preciso falar as suas regras. Então, se a gente tem que jogar dentro da regra do banco, a gente faz o que o banco pede, trabalha dentro das 4 linhas com ele. A gente tem que saber o que tem que ser feito aqui. Exatamente. De cadastro e de tudo mais. Então se a gente não se prepara para me pegar o seu processo, mandar para o meu administrativo, para ele se preparar para um possível problema na matrícula, né? E eu com possível problema no crédito com o seu cliente, cara, não faz sentido eu te vender algo diferente. Por quê? Eu sei que os nossos concorrentes vendem sistema hoje. Eles vendem 100% CRM, cara. Quem que é um corretor ou imobiliário que quer trabalhar com CRM? Completamente digital. Né? Não vai, cara, não vai. Então essa conexão, e aí a diferença. Depois que o cara te dá o processo, te entrega o negócio, você cuida do jeito que você prometeu, pelo amor de Deus. Cumprir, né? Porque aí, senão, a culpa é de quem? Eu vendo a Prime, aí a culpa é da Prime, não deu certo, entendeu? Então, eu falo que o CNPJ é isso, cara. A nossa estrutura é fantástica e fora a base que eu tenho dentro de todos os bancos que eu chego e falo de onde eu sou e como é a empresa. Até mesmo alguns bancos que têm uma resistência de relacionamento interno, cara, eu não tenho problema com nenhum banco. Eu não tenho problema. Onde eu vou e me posiciono, mostro o que eu sou e quem que é a Prime, os dois CNPJ junto, aqui eu sou bem... Aí é onde tudo acontece. Exatamente. Então, por aí, cara. Eu acho que você trouxe boas estratégias, né, Gê? Boas ferramentas, né? E quem tiver a oportunidade de ver esse podcast aí, eu diria que... eu mesmo, quando eu vejo um podcast que ele traz muita coisa, que ele entrega muito, eu vejo umas 2, 3 vezes, principalmente quando eu vou viajar. Aí você tenta anotar ali, né, de alguma forma. Mas onde que a Prime Curitiba quer chegar hoje, meu irmão? Qual que é o... Porque a gente falou do começo, né? A gente gosta sempre de seguir essa linha. Falou do começo, falamos agora de onde está e qual que é os próximos passos, o que você pensa assim de projeto para continuar esse trabalho e para evoluir mais ainda. Cara, eu quero só lembrar de uma coisa aqui antes de te responder, que é um ponto que você falou que anotou aí e eu esqueci de falar, cara. Não foram 1, 2, 3 imobiliárias que hoje trabalham comigo, e às vezes até donos são amigos, né? Que falou pra mim assim, onde você tava? Por que eu não te achei antes? Nossa, quando que legal, deu tudo cara. certo, né? E aí eu falei pro cara, cara, eu já estive aqui. E a maioria das vezes eu postava na porta da imobiliária, alguns eu conseguia até provar. Eu ia no Instagram lá nos destaques, cara, aqui ó, eu já vim aqui. O cara, putz, não consegui falar com você. Não, foi, não, cara, sem problemas. Mas pra você ver, foi insistência que foi dando conexão. Mas a nossa oportunidade é isso. Mostrou a empresa, mostrou o conteúdo que a gente tem, porque a gente tem que continuar trabalhando, gente. A gente tem que se profissionalizar todo dia. O mercado não é para amador. A gente precisa estudar. Não, a gente não pode chegar de qualquer jeito numa imobiliária. Se você não estiver bem naquele dia para atender com excelência, para vender mesmo o que você tem, a Prime que você tem, eu tô falando isso porque eu já passei por isso, já estive em dias maus e às vezes sentei em alguma mesa, não dei conta de entregar tudo que eu tenho. Então, assim, se prepare muito bem psicologicamente, né? Independente da sua fé, cara, peça para Deus ir na frente, porque, lembrando, a Prime é um milagre, então Deus está conosco o tempo todo. Amém. Eu tenho convicção e fé disso, tá? Com certeza. E aí, falando de onde a Prime Curitiba quer chegar. Cara, eu costumo viver um dia de cada vez. Com certeza. Não tenho muito o que falar, assim, de financeiramente, essas coisas. Eu acho que Deus já... se hoje Deus falar assim, é isso que eu tinha para te entregar, eu falei, Deus, o Senhor entregou muito mais do que eu sonhei e pensei. Então, para mim, não é que eu estou satisfeito, eu sempre vou estar em movimento e buscando mais. Mas, assim, eu busco dentro da Prime
ter mais consultores, pelo menos mais uns 3, 4, provavelmente nesse nível, né? Legal. Penso também em mudar para Curitiba, quando o Isaac tiver ali os seus 3 aninhos, eu queria dar uma base para ele lá, sabe? É uma cidade assim que eu apaixonei, gostei, né? Por mais que eu moro lá, né? Só para dar um ponto, eu moro lá, eu tenho um apartamento lá, tem uma base lá, né? Mas eu estou aqui em Ituiutaba por conta do Isaac, ele tá, né, com 6 meses agora. Então tenho que acompanhar essa parte dele aqui. Senão também é a dona onça. Né? Tá louco. Eu História- chego e já sem como pra dormir e cuidar. Então, vocês sabem bem o que eu tô falando. Mas assim, o meu objetivo é ir pra Curitiba, cara, e assim, eu vou falar uma coisa assim, até fora da parte administrativa aqui, que é uma coisa minha. Então eu acho que eu devo falar isso aqui porque eu tô entendendo que Deus está me entregando umas informações que eu tenho que levar nas minhas apresentações junto com a Prime. Uhum. Não é só negócio, cara. Então, Legal. falando mais assim de nós amigos, vocês estão entendendo o que é. Porque um dia eu pedi para Deus me mostrar, falei, Deus, e agora? O que eu faço? O Senhor me deu voz. Eu tenho voz, eu tenho respeito. Eu tenho uma cidade aqui que tem muita gente que me vê e eu tô buscando ser um exemplo, às vezes, para algumas pessoas, né? E aí eu preciso saber o que mais que eu entrego. E Deus tá me mostrando esse caminho, cara. Então, vocês ficam preparados porque eu acredito que vai entregar para vocês também. E eu preciso agora ter só entendimento De como de que você vai executar. como isso vai acontecer. Amém. Mas é muito forte. É forte, cara. Forte, tipo assim, que eu chego a ficar nervoso na hora que eu falo disso, porque eu não sei de onde começar e fico com medo de não estar entregando ainda, cara. Porque já era pra ter sido entregue pelo jeito que eu penso, sabe? Uhum. E aí as coisas estão acontecendo tão natural, essas apresentações para 28, 30 pessoas, que terça-feira agora, quarta-feira, eu fui numa reunião de um cara que eu conheci num happy hour da Remax que eu participei. E aí conheci o cara por acaso, cara. Eu mandei uma mensagem pra ele e tal. Eu falei, vou tentar falar com esse cara. Né? Ele não me deu muito acesso nesse dia do happy hour. Uhum. E ele, vem aqui no meu escritório, quero conhecer você pessoalmente e tal, vamos conversar. E cheguei lá quarta-feira agora. Aí ele pegou e conversando, finalizando a conversa lá e tal, ele falou, aí eu peguei e expliquei pra ele tudo da empresa e tal, tal. Aí eu no final falei, eu dou treinamento quando precisar e tal, porque normalmente a agenda deles é cheia, né? Ele falou, cara, segunda-feira eu vou ter 28 corretores na sala. Vem, traz seu conteúdo. E aí, cara, você vê uma abertura do negócio que é Deus que tá cuidando. Então, eu preciso levar algo mais, né? Por mais que eu só entregue o da empresa, mas que o Charles vai ter que entregar mais. Com certeza. Entendeu? Então, assim, Prime Curitiba, cara, eu acredito que é só o começo. Ainda é só o começo. E você sabe que o Charles já tem, né? Às vezes você fala assim, eu fico nervoso, ouvi ele falando, eu fico nervoso porque eu não sei como começar. Como Deus vai fazer, mas o que você já carrega. E é isso que a gente tem que acreditar. Eu tava ouvindo o Charles falar, e é bom, né? A gente chegar no final desse podcast e falar assim, e você poder falar assim, deu certo. Deu certo, né? Então, eu fico muito grato, viu, Charles? E eu sei de onde vem tudo isso que tá acontecendo na sua vida. Eu acompanhei. E que sirva mesmo para quem nos assiste esses podcasts, que você consiga pensar disso, aquilo que são mais do que os insights, mas as direções do que você precisa para hoje. Isso está aqui, está na sua história, está naquilo que a gente conversa aqui. Então, é muito bom viver isso, viu, Charles? Então eu quero assim, já partindo para um finalmente, eu sei que tem algumas perguntas ainda a serem feitas, aquelas tradicionais, né? Mas eu quero te agradecer pelo privilégio de acompanhar, ver isso e poder, de alguma forma,
acompanhar mesmo você viver tudo que você viveu, desde o início até aqui. Agradece aí da melhor forma. E aí, então, fica aqui o nosso agradecimento, uma pequena lembrança, né? Um gesto assim, daquilo que já existe entre nós, não só como empresa, mas como amigos e parceiros, não só de negócio, mas parceiros de vida, né? Nós temos ainda mais parceria, porque além, né? Nós temos coisa junto Temos aí. negócio. Mas então tá aqui, meu irmão. Obrigado, Com carinho. Ivo. Obrigado de coração. E é uma honra. Uma Cara, honra mesmo. posso pegar? Pode, claro. Mostra pra turma aí. Cara do céu. Esse eu já li. Alguém vai ter que ser presenteado. Já mas eu faz, tô uma, feliz. já faz uma homenagem aí. Obrigado, Joaquim. Tamo junto. Obrigado. Cara, esse livro é fantástico. Esse aqui, muito bom também. Eu não li ele ainda. mas Depois esse aqui, ó, já que você leu, faz uma dedicatória pra alguém, entrega pra alguém. muito bom, vou fazer isso. Faz sentido. Ô, Giba, eu queria te dar Obrigado. as honras, cara, de fazer aquela pergunta. Aquela. O que a Prime é pra você, cara? Cara, eu acho que antes da pergunta eu já tinha respondido. Cara. Porque assim, não tem como não envolver tudo, né? Porque eu falo que a Prime é um milagre na minha vida e que me dá condições de aprender, cara, cada dia mais. É muita coisa, como pessoa, cara. Um desenvolvimento. A Prime me dá uma condição de ter um desenvolvimento como pessoa que eu nunca imaginei que eu ia ter na vida, tá? Claro que Deus dá sabedoria pra gente ter esse entendimento e tudo, ele é o princípio de tudo, mas a Prime é o milagre e a ferramenta que faz o Charles crescer todo dia como pessoa, como profissional, como pai, como marido, como irmão, como filho, cara. Então, é bonito de ver isso. De olhar a minha história e agradecer a Deus todos os dias por tudo, sabe? Então, a Prime hoje é a minha vida porque Deus me deu isso e ela é a minha zona de graça. Eu vou falar de novo porque ela é a minha zona de graça, que eu tive esse entendimento esses dias e assim, é só o começo, tá? Falando pra vocês que é só o começo, que tem muita coisa que Deus vai fazer através das nossas vidas ainda, pra mudar muitas vidas. Então, Amém. eu acho que é basicamente isso aí, cara. Amém, cara. Que sensacional, cara. O seu podcast hoje, assim, não foi só uma história, mas foi uma revelação pra mim. De coração. Deus falou muito comigo aqui. E pode ter Amém, certeza cara. que eu vou sair dessa cadeira já com novas ações. E já partindo pro final, né? Infelizmente a gente precisamos cumprir os horários. Não dá pra gente falar aqui hoje o dia inteiro. Mas, meu irmão, eu queria te agradecer, Charlin, não só pelo que você é dentro da Prime, mas por tudo, por todos os dias aprender com você, né? Esses dias a gente teve uma oportunidade de uma conversa bacana e peguei algo que você me falou ali que foi revelador, assim, pra mim. Eu com medo de falar. Não, mas não pode ter, porque a gente, é assim que Deus usa as pessoas, né? Amém, cara. E queria te agradecer pelo seu tempo, sei que é corrido, sei que vocês estão lá em um processo de evolução muito grande, você tem um time muito grande para tratar, para cuidar. Obrigado por ter entregado isso aqui para nós hoje, cara. Foi sensacional. Muito obrigado, meu irmão. Conta comigo sempre, o que você precisar, da Prime, de mim. Estou à sua disposição, em tempo integral, né? Bem, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço vocês pelo convite, cara, porque eu senti que eu precisava entregar. Eu sei que, né, muita gente precisa escutar isso, as dificuldades, precisa ter entendimento do que é a Prime para nós, né, que estamos aqui na ponta. E eu quero deixar, gente, em aberto o meu telefone, cara, porque assim, eu sei que tem muita coisa que acontece. As minhas unidades, né, eles já me acionaram no começo, né, até também dá tudo certo. Então, assim, o começo não é fácil.
Então, quando eu falo aquele momento que você precisa se preparar, estar bem para chegar numa imobiliária, para chegar num lugar e oferecer o negócio, talvez você precise ligar para alguém e ter esse entendimento que você já tem o potencial para isso, que você está pronto para isso. Então, assim, eu sei que tenho contato de vocês aí e tudo, mas eu vou me deixar à disposição para essa frente. Eu quero ser acessível a quem precisa chegar, né, no sucesso também, né? Porque a gente fala de sucesso, o sucesso não é o topo, tá? Só para deixar claro, porque talvez fica mal interpretado, o sucesso não é o topo. Sucesso é a caminhada que você tá, né? E o que você vem alcançando. Então, se o Charles tem negócio e tá acontecendo negócio e tô vendo portas abrindo, eu considero isso como sucesso. Entendeu? Então, só para deixar esse adentro aqui, porque talvez, né, e volta a falar, não falei hora nenhuma de dinheiro, que isso não é o propósito, né? Deus entrega uma coisa para as outras vir como consequência. E concluindo assim, né, Charles, para quem tá assistindo, esse quadro chama Onde Tem Prime Tem História, porque é muita história. E é importante você entender que nós não estamos falando aqui de algo que nós escrevemos artificialmente, que nós não estamos contando aqui uma fábula ou algo que é planejado para provocar você. Nós estamos falando da nossa vida. Todos nós criamos família aqui dentro, tivemos filhos aqui dentro, todos nós. É a nossa história. Essa empresa é a nossa história e é uma história escrita por Deus. Então, é nesse ambiente que você está quando você está dentro da praia. Com certeza. É isso. Gente, infelizmente, vamos ter que caminhar para o final. O Juninho já tá ali bravo com a gente. E o Daniel também que tá ali esperando para ir almoçar. Então, pessoal, agradeço a você que nos assistiram, que de certa forma contribuiu para que esse momento acontecesse, porque sem vocês, hoje com certeza a Prime também não existiria. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que você tenha pegado muitas ferramentas aqui, você tenha muitas ideias também e que com certeza não pare, tenha novas ações, construa o seu sucesso. Eu tenho certeza que em pouco tempo você também vai compartilhar isso com as pessoas, tá bom? Um forte abraço, o Primecast fica por aqui e te aguardo no próximo episódio, onde tem Prime, tem história.